Fala galera do nono ano, boa tarde. Está começando mais uma videoaula de Educação Física. O tema da aula de hoje é Educação Física e Xadrez. Só relembrando que a aula passada nós fizemos uma aula prática, tá? Alguns alunos, inclusive, participaram dessa aula, né? Com descrição do que sentiu em relação à aula, se estava intensa, se não estava intensa. Nesta semana, nós não vamos fazer aula prática, tá? A gente vai estar alternando as semanas. Então, hoje nós vamos falar sobre educação física e xadrez. Lembrando que o xadrez é um jogo estritamente de raciocínio lógico, porém também vem a ser hoje um esporte. Tem muitas competições envolvendo o xadrez, beleza? Então, o xadrez trata-se de um jogo que busca principalmente características em pessoas que possuem habilidade no raciocínio lógico, onde a concentração é primordial para você vencer o jogo. Então é muito necessário que essa pessoa tenha uma boa capacidade de concentração, que ela se mantenha atenta durante o início, o meio e o fim do jogo, né? Cada detalhe no xadrez, ele é primordial para você poder vencer o jogo. Tá? Sobre a história, um pouquinho da história do xadrez, tem indícios de que o xadrez ele foi iniciado no ano 600, olha isso, mais de 1400 anos atrás, nos anos 600 na Índia. Somente pelos anos 1000 que ele foi dispersado por toda a Europa. Tá? E no Brasil há indícios de 1927 já ter campeonatos de xadrez. Então chegamos à conclusão que lá pelos anos 1900 o xadrez já estava aqui no Brasil. Em 1927 já tinham diversos campeonatos nacionais de xadrez aqui em nosso país. Beleza? Gente, o xadrez ele é um jogo de tabuleiro, né? Eu creio que a maioria conheça, possa até não saber jogar, mas tenha uma visão do que é o jogo de xadrez. Ele é um jogo de tabuleiro, um jogo competitivo, de caráter de competição entre duas pessoas, né? O xadrez é um jogo entre dois oponentes, dois adversários, cada um representa um lado do tabuleiro, um com as peças de cor branca, outros com as peças de cores pretas. E qual é o objetivo principal do xadrez? O objetivo principal do jogo de xadrez é você capturar, é você conquistar o rei do jogador adversário. Lembrando que um outro jogo de tabuleiro muito comum, que é a dama, a gente tem que capturar todas as peças do adversário. Num jogo de xadrez, não. A gente precisa do movimento de checkmate para a gente poder conquistar o rei. Conquistando o rei, o jogo está encerrado. Não há necessidade de continuar o jogo quando se captura o rei. Beleza? E o que a gente precisa para jogar o xadrez? Né? A gente precisa daquele tabuleiro composto por 64 casas. Eles são 64 casas, aquelas de cores pretas e brancas, né? São 8 linhas no total, que são os espaços onde as peças poderão se movimentar, tá beleza? No total, cada equipe, cada jogador, ele vai contar com uma cor de peça com as seguintes peças. São 8 peões, 2 bispos, 2 torres, 2 cavalos, um rei e uma rainha. Isso de cada jogador. Então, cada jogador ele vai ter à sua disposição 8 peões, 2 bispos, 2 torres, 2 cavalos, um rei e uma rainha. E eles vão se confrontar até que um consiga capturar o rei da equipe adversária, tá beleza? Vamos falar um pouquinho sobre essas peças, né? Os movimentos que elas conseguem fazer. Durante o jogo. O rei, que é a peça mais importante do jogo, né, a peça primordial do jogo, apesar disso, ele tem movimentos limitados. O rei ele pode se mover apenas uma casa, tá beleza? Ele pode andar para qualquer direção, para frente, para trás, para o lado, para a diagonal, porém, uma casa por vez, tá beleza? Esse é o movimento do rei. A rainha, gente, a rainha já é o contrário. A rainha é uma peça considerada fundamental. Por quê? Ela pode realizar todos os movimentos das peças do xadrez, com exceção do cavalo, tá? Mas a rainha, ela pode percorrer todas as casas na diagonal, na horizontal, na vertical. Ela pode ir para trás, ela pode ir para frente. Então, a rainha é como se fosse um coringa, tá beleza?
O cavalo é uma peça totalmente específica, porque ela é a única peça que ela pode saltar por cima das outras. O cavalo, você faz o movimento do cavalo em L. É a letra L que vai realizar esse movimento do cavalo. Então, o cavalo, ele se movimenta em L e ele é a única peça do jogo que pode saltar por cima das outras, tá beleza? O peão são 8 peões que cada equipe tem à sua disposição. O peão, ele pode se mover apenas para frente e uma casa. Tá? Na primeira jogada, ele pode movimentar 2 casas, porém, de forma geral, o peão ele pode se movimentar apenas uma casa e só para frente. O peão se movimenta para frente. Porém, para capturar a peça da equipe adversária, o peão se movimenta uma casa para diagonal. Tá beleza? Então, o peão se movimenta para frente, para casas vazias, e para capturar a peça, ele se movimenta na diagonal. E o peão, ele não pode voltar para trás, beleza? A torre ela tem o poder de percorrer todo o espaço do tabuleiro, porém, ou para frente, na vertical, ou para o lado, na horizontal, tá beleza? Ela não faz o movimento de saltos do cavalo e a torre também não pode se movimentar de forma diagonal. O bispo sim é quem pode se movimentar de forma diagonal. O bispo também pode percorrer todo o espaço do tabuleiro, desde que seja de forma diagonal. Ele não pode andar na horizontal e nem na vertical. Beleza, galera? Então, a gente falou um pouquinho sobre o que é preciso para jogar, né? O xadrez. A gente precisa de dois adversários se enfrentando, um com as peças brancas, outro com as peças negras. Precisamos de um tabuleiro com 64 quadrados. Cada equipe, cada jogador vai ter 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e o rei. E durante o jogo, eles vão usando as suas estratégias, movimentando as suas peças, né? A torre para frente e para os lados, ou para trás, na vertical e horizontal, o bispo na diagonal, o cavalo em forma de L, a rainha faz qualquer movimento, com exceção o salto do cavalo, o rei pode movimentar apenas uma casa por vez, e o bispo que se movimenta para frente e captura na diagonal. O objetivo do jogo, né, é conquistar o rei da equipe adversária. Tá, beleza? Galera, dentro de instantes eu vou estar entrando na live ao vivo. Vou colocar aqui o horário para vocês, que a gente vai entrar na live. Entrando na live, a gente vai fazer um quiz. O que é um quiz? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês relacionadas ao que nós falamos hoje e alguns conceitos sobre o xadrez. E quem for adivinhando primeiro vai marcando pontuações. E no final da nossa live, quem tiver feito uma maior pontuação vai ganhar um ponto extra, tá beleza? Então aguardo vocês já no quiz. E quem sabe um pouquinho de xadrez, quem prestou atenção no vídeo, vai se dar bem. Até daqui a pouco, galera!